Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 30 de dezembro ao 12 de janeiro. Feliz Ano Novo, maravilhosos! Espero que vocês tenham um 2025 iluminado, né? Dentro do que é possível. Rindo de nervoso, né? Brincadeira, mas não, mas sim. Enfim, pulei o último clima, desculpa, né? Mas vocês já sabem que já está na conta que de vez em quando eu vou dar umas cabuladas, mas eu estava muito cansada, não tinha nenhum tipo de carisma que sobrando, não tinha. Simplesmente exausta. Ainda tô, né? Estamos, né? Fim de ano sempre dá esse cansaço, mas trabalhei muito esse ano e estava cansada, né? Aí já não, simplesmente não dei conta. E aí ontem sentei para gravar o clima e que tinha que ter gravado durante a semana, mas também não consegui. E aí acabou a luz, né? Aquele emoji derretendo assim. Mas cá estou no sábado de manhã. Vamos lá, último clima do ano. E, gente, por que que eu tô cansada, né? Eu fui atropelada por esse fim de ano dos eventos que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Recado: Manual 2025, as vendas vão se encerrar agora no dia 6 de janeiro, tá? Então, se você ainda quer planejar o teu ano e tem curiosidade e vontade de entender melhor toda o Paranauê de 2025 para o seu mapa astral, cá está a sua última oportunidade. Vamos falar do que vai rolar. Primeiro eu vou elencar todos os eventos para vocês entenderem, e aí vou explicar cada um deles. Então, contexto super importante. Dia 24 de dezembro, a quadratura de Júpiter e Saturno ficou exata no céu, mas esse é o grande evento 2024. Ele liderou a energia do ano, né? E esse aspecto aqui, ele fica até março de 2025. Então, vamos entender que contexto é esse, né? Porque por mais que o evento, a data, né, certinha já passou, ele ainda está funcionando no céu. Teremos no dia 30 de dezembro uma lua nova em Capricórnio, nos 9 graus. No dia 3 de janeiro, a oposição de Marte em Leão para Plutão em Aquário vai ficar exata, no 1 grau 08. A panela de pressão, que é esse aspecto, na verdade, ela já está operando desde 11 de outubro a 27 de janeiro. Tivemos esse encontro, teremos, né, três eventos ao total: 3 de novembro, 3 de janeiro e 26 de abril. Vamos entender isso. No dia 6 de janeiro, o Marte vai voltar para Câncer, ele está em Leão, vai voltar para Câncer, porque ele está retrógrado, e no 12 de janeiro vai fazer um trígono, ele em Câncer vai fazer um trígono para Netuno em Peixes. Então vamos entender o que que é essa configuração toda aqui para contextualizar um pouquinho do momento atual, que é um momento muito intenso, né? Primeiro ponto ali, a quadratura de Júpiter e Saturno em Gêmeos e Peixes aqui, ó. Nós tivemos isso durante o ano todo, né? Desde que Júpiter entrou em Gêmeos ali para maio, junho de 2024. E Saturno já está em Peixes desde o ano passado, se formou essa quadratura. E o que isso significou para nós durante o ano de 2024, em alguns momentos eu dei esse exemplo do embaralhamento, né? Para mim, foi o conceito que eu pensei quando a gente foi entrar no ano, de que ia ser um ano no shuffle, no modo aleatório, né? Então, e foi bem isso. Como Júpiter em Gêmeos, que é um signo mutável, e Saturno em Peixes, que é um signo mutável, obviamente falam de mudanças, um que expande e o outro que contrai, né? O Júpiter expande, o Saturno contrai, sendo planetas sociais, realmente, para mim, a sensação foi tudo que é possível estava em jogo. Tanto que talvez em algum momento, quase certeza, eu comentei assim que eu não ia nem falar nada sobre a eleição, porque para mim tudo era possível, qualquer coisa era possível, porque a minha sensação do ano de 2024 era que, como Júpiter e Saturno nessa configuração é como se estivesse embaralhando as cartas, qualquer coisa é possível, porque quando a gente está pensando em mutabilidade, que é o signo que fala de mudança de estações, né, do ano, ele vai falar de mudança, e mudança é isso, né? As coisas precisam ir para alguma outra direção, e essa outra direção, ela é incerta, né? Ela vai acontecer de acordo aí, na minha sensação, é como se fosse o próprio destino. A gente viu governos começarem e terminarem, a gente viu uma eleição que é de um jeito e foi de outro, daí ele estava lá, daí ele desiste, aí concorre a outra, aí o outro, mas o outro ganha, e enfim, foi um ano assim que tudo era possível acontecendo, né? Muita bagunça, muita movimentação, muita coisa que tá tudo meio pro ar, tá? Então,
sem posicionamento, vamos dizer assim, não tem uma firmeza, as coisas estão mudando. E essa energia, ela está no céu até março. E então, na questão social, a gente vai ver todo tipo de bagunça, movimentação, começa, descomeça, e tá tudo certo, porque as coisas estão se encaminhando da forma que elas precisam encaminhar, que tá para além da vontade individual, né? Quando a gente pensa em termos coletivos, porque não tem como analisar isso aqui para o mapa individual de vocês, porque teria que fazer toda uma análise muito profunda, mas em termos coletivos, a gente está vendo essa mudança social, porque Júpiter e Saturno, eles têm um ciclo de 20 anos. Eles se encontram a cada 20 anos e a historinha vai se dando ao longo desses 20 anos, né? Então, eles se encontraram no final de 2020, em Aquário. Então, começou-se um novo ciclo, não preciso nem falar, né? E agora esse ciclo, eu expliquei, né? Em 2020, a sementinha, algo morre, então vem a sementinha, que é a conjunção, ali no final de 2020. E a quadratura é aquele primeiro ponto de crescimento agudo, quando a plantinha está saindo da terra e começa a crescer e começa a desenvolver vários ramos, assim, né? Então é mais ou menos isso que a gente está vivendo. As mudanças sociais que se iniciaram ali no período da pandemia, né? Energeticamente, a gente precisou passar por alguma coisa aí coletivamente. Agora começa essa mudança aí que a gente nem sabe para onde vai. Tem agora a gente tem inteligência artificial, tem todo um novo mundo que está começando que a gente nem sabe onde que vai dar. E o mundo sempre foi assim e continua assim, caótico, né? Me mostra um período da história que não era mudança, 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 caos, coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, que tô procurando esse momento ainda. Nunca houve, né? Claro que vai ser sempre mais doído o momento da história no qual a gente está vivo, né? E experienciando. Então, claro, super desafiador para nós que estamos vivos, né? Agora, quando a gente vai ler lá no livro, um período que o pessoal estava passando pela peste bubônica, de longe a gente fala, ah, né, sei lá. Aham, né? Então tem essa coisa da história que a gente tá vivendo história, né? Tá, então esse contexto social é bem importante, vai valer tudo até Júpiter entrar em Câncer e Saturno começar a entrar em Áries, aí isso a gente vai conversar em 2025, mas até março, essa coisa do embaralhamento tá aí no céu, tá bom? Então deixa essa história fluir. Legal. Esse é o contexto, né? O contexto de algo que aconteceu agora no dia 24, mas que vai reverberar até março, que é um grande movimento, né? Que a gente vai sentindo em termos sociais. Agora, indo para o micro, né? Lua nova a gente já olha ali no mapa, que é interessante a gente olhar, mas vamos para um outro ponto extremamente importante. Esse fim de ano, de outubro para cá, está sendo muito conduzido pela energia da retrogradação de Marte. Então, Marte estava pleno lá, entrou em Câncer, falou assim: quero andar para trás, estou a fim de andar para trás. Então, ele começou a seguir, ele entrou em Leão, foi até 6 graus de Leão e começou a andar para trás. O problema é que quando ele está em Leão, a gente teve esse encontro tenso, está tendo, né, na verdade, esse encontro tenso com Plutão em Aquário. E o problema desse aspecto é que, assim, o Marte, quando ele vai retrogradar, qualquer planeta que vai retrogradar, ele está andando para frente. Quando ele vai andar para trás, não é assim, tipo, ele está andando num movimento, né, numa velocidade, e na mesma velocidade que ele está andando, ele vai voltar para trás e andar na mesma velocidade. Não é assim que funciona a retrogradação. Assim como um carro que para parar, você vai frear, ele não vai parar literalmente no mesmo momento em que você pisou, ele tem um tempo de desaceleração, né? É a mesma coisa o planeta ali. Então, quando Marte pisou ali em Leão, ele já começou a ficar muito lento. Quando ele travou a 6 graus, aí ele, nossa, assim, estagnado, e agora ele está começando a andar para trás. Ó, hoje, dia 30 de dezembro, ele está a 2 graus, e ele parou no dia 6 de dezembro a 6 graus. Então, ele só andou 3, 4 graus em muitos dias, o que não é normal, né? Ele anda aí quase 1 grau por dia quando ele está no movimento normal. E não teria sido um problema em geral. Em geral, a retrogradação de Marte, sim, vai falar de movimentos estranhos, porque Marte é movimento, é energia, é ação, é energia yang. Então, assim, de fato, quando essa energia de força no céu começa a andar para trás, todas as nossas questões de libido, força, energia, movimento, né, e conduta assim para frente vão estar em xeque, porque o Marte vai estar retrógrado. Até aí tudo bem. O problema é, quando ele retrograda esse ano, ele retrograda no começo em oposição a Plutão. Esse aspecto por si é um aspecto que eu chamei, nos climas atrás, de um aspecto panela de pressão. E comentei também recentemente que logo quando rolou essa retrogradação, assim,
foi o período lá que estourou o negócio lá na Síria, é bem duas forças grandes entrando em conflito, tá? E um encontro muito comumente associado à violência. E uma coisa que me chamou a atenção, de curiosa, que eu percebi, saiu muito mais na notícia recentemente sobre violência policial. Eu reparei muito isso. Saiu muito coisa sobre, pelo menos aqui no Brasil saiu isso, né? Mas a gente viu, tá vendo muita coisa. Teve Coreia, que teve o não sei o quê, que é tudo parte desse embaralhamento com panela de pressão. A coisa da violência policial vir à tona, né? Um dá tiro no outro aleatório, assim, uma coisa assim que está vindo sendo mais noticiado do que o normal, ou talvez acontecendo mais do que o normal, não tenho essa estatística, obviamente, né? Mas que se está sendo noticiado, queda de avião toda hora. Então, porque Marte é essa agressividade, Plutão é transformação, e muitas vezes pode simbolizar a morte, né? Então, a coisa da violência policial é muito nítida com a oposição de Marte e Plutão vindo à tona na notícia, né? A gente não vai analisar isso no evento em si, mas só pela notícia dessa questão. E é óbvio, né? A retomada de um país por rebeldes, ou sei lá o quê, tudo isso é simbólico do. Não sou jornalista nem historiadora, tá? Tudo isso é simbólico dessa configuração no céu. Porque lembra, a astrologia é assim, o que está em cima é como o que está embaixo. Então, quando os planetas estão de um jeito lá em cima, aqui a gente tende a repetir essa informação. Então, se a gente tem dois planetas que falam de força, poder, energia, violência, tensão, aqui embaixo a gente vai ver a mesma coisa. E o que é perigoso dessa tensão, que já vem rolando, né, desde outubro, é que essa tensão ela vai ser projetada para nossa mente também, né? Principalmente para pessoas que têm os pontos pegos nessa influência, né? Daí seriam pessoas que têm signo, pessoas que têm planetas no começo dos signos fixos, né? Leão, Aquário, Touro e Escorpião. Eu, no caso. Então, essa configuração é uma panela de pressão psicológica que eu dei o exemplo da canjica recentemente, né? Onde a gente vai ser confrontado com alguma parte da nossa psique, da nossa vida, que vai precisar passar por uma transformação, e o processo é lento e precisa acontecer. Da canjica ser aquele grão duro que vai se transformar num grão molinho, né? Então, essa transmutação precisa acontecer. Então, na melhor da hipótese, essa configuração, ela é a transformação que vai precisar acontecer, não vai ter escapatória. Você vai precisar colocar a canjica para cozinhar e não tem jeito. O problema é a panela de pressão explodir, porque você não colocou as pecinhas direito, meu pavor, né? Sempre tive medo da panela de pressão, gente. Aprendi a usar, mas ainda eu tenho respeito pela panela de. Eu não tenho medo hoje, eu tenho respeito. A gente coloca A gente tem que pôr a pecinha, tem que estar tudo limpinho, bonitinho para a pressão não explodir, né? E você não esquecer a panela ali na pressão. Tem esse ponto também que é bem importante. Mas esse aspecto ele é muito tenso e eu acompanhei na minha vida pessoal ao meu redor notícias bem difíceis também, porque as pessoas estão é, talvez não 100% conscientes disso e acabam tomando decisões mais complicadas, né? Então, infelizmente, então que a gente consiga usar essa energia, por mais sofrida que ela possa ser muitas vezes, porque é uma pressão muito grande, e quem vai sentir muito isso são pessoas realmente que têm planetas nesses lugares aí, mas que a gente consiga transformar, porque esse aspecto tá há muito tempo, tá? Vamos falar sobre isso. No dia 3 de janeiro, perdão, 3 de novembro, aconteceu no último grau de Capricórnio e de Câncer. O Marte ainda estava em Câncer. Eu falei sobre isso, né? O último ponto aí de transformação nesse signo. Então, essa pressão começou em 11 de outubro. Vamos pensar em termos de montanha-russa. A pressão começou em 11 de outubro, bem, a gente ligou o fogo, né? Em 11 de outubro. Aí a panela está esquentando, né? O ápice foi 3 de novembro. Plutão estava em Capricórnio ainda e o Marte ainda estava em Câncer. Então eles se encontraram. Então foi o primeiro, né? Pegou a pressão. Então, primeiro, montanha-russa. Daí começaram a se afastar, porque Marte foi para Leão, só que essa configuração nunca soltou. Ela sempre continuou em aspecto. No dia 3 de janeiro, agora, que teremos nessa quinzena,
vai ter outro ápice, porque daí o Marte anda para frente, agora anda para trás, né? E vai ser entre Leão e Aquário. Então, o primeiro movimento de confronto de Marte e Plutão, agora num novo signo. Então, se os regimes anteriores, né, de governo que foram alterados aqui em outubro, novembro, já caíram, né? Agora a gente tem esse movimento vindo de Aquário para Leão, né? De Leão para Aquário. Então, temos uma nova configuração que está querendo tomar forma. Então, em 3 de novembro, aí cai. Daí vai subindo, 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 subindo. A gente está com a pressão entrando no máximo. Em 3 de janeiro, essa pressão explode mais uma vez para depois ela cair e esse aspecto acaba, assim, de vez eles se soltam no final de janeiro, tá? Depois do dia 25, 26 ali é que acaba, tá? Então, é termos de montanha-russa, lembrem isso. Então, 3 de janeiro a gente está indo para mais uma escalada de tensão. Coletivamente, não precisa nem falar, estamos vendo, assim, de tudo que pode imaginar, né? E a gente está se preparando para um ano de 2025 onde nós vamos ter uma configuração 2025 e 26 assim sem precedentes, né? Vai tudo mudar. Os planetas geracionais, Plutão já mudou, né? Mas Netuno vai mudar de signo, Urano vai mudar de signo, Saturno vai começar a mudar de signo, todo mundo vai mudar de signo em 2025 e 26. Tudo, vão ter blocos entre 2025 e 26 super importantes, né? Então, é, tudo isso daqui se prepara isso. E aí a gente vai ter a conjunção de Saturno e Netuno em Áries. Áries é um signo de conflito, de guerra, de. Eu não tenho falado muito sobre isso daqui porque eu não estou muito afim de ficar na pegada apocalíptica, sabe? Eu estou fugindo bastante disso, assim, porque já não chega tudo que a gente vive, né? Então, ficar projetando no futuro que a gente vai entrar em guerra. É possível? Terceira guerra mundial? Não sei, né? Acho que não sei, não piro nisso, sabe? Porque tá tão fora da minha capacidade, né? De pessoa interromper uma guerra, que eu me preocupar se vai ter uma guerra ou não, na minha cabeça. Que é a cabeça da Tiffany, né? Sim. Eu me preocupo com as coisas que eu consigo evitar. Então, assim, se eu tenho ali, né? Ai, sei lá, né? Minha cachorra pode morder outra. Eu vou me preocupar para ela não morder a outra pessoa ali. Agora, se é uma coisa que não está ao meu alcance de possibilidade, eu não me preocupo. Então, assim, as grandes potências entrarem em guerra ou eu não consigo mudar isso. Então, eu não vou ficar nem estocando comida e nem me preparando para isso. Mas se tiver que acontecer, vai acontecer. A energia de Ares muitas vezes chama para esse tipo de coisa. A gente vai ver realmente uma nova ordem mundial, algum tipo de coisa assim ano que vem. Tá totalmente aberto para todas as possibilidades, né? Realmente vai ser um ano, vai ter muita coisa legal, muito crescimento, muita possibilidade, muita ideia, com Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário. Mas a configuração de Saturno e Netuno em Áries traz também o seu grau de tensão, 2025 e 26. Então vamos acompanhar, vamos ver um clima por vez, no máximo, e a gente chega lá e vamos acompanhando, tá? Eu sempre foco, né? Faça a sua transformação pessoal. Isso é o mais importante. Você desceu aqui para. Claro, a gente vai ter um papel no coletivo, óbvio, não estou falando que não vai ter, tá? Mas façam a sua transformação pessoal, que é a melhor coisa que vocês fazem, porque se ficar nisso do medo do futuro, a gente fica louco, né? Então, por isso que eu estou evitando falar um pouco sobre 2025, 26 nesses termos mais gerais, assim. Mas eu vejo com. Posso estar falando porcaria, né? Mas eu vejo com um olhar, assim, de possibilidade de coisa legal também, porque nós vamos ter vários aspectos positivos se formando no céu, e um aspecto muito tenso, que é a conjunção de Saturno-Netuno, né? Que fala muito sobre novos movimentos sociais, novas maneiras de ver os governos e tudo mais. Então vamos acompanhar. E o último encontro desse Marte-Plutão, porque primeiro é quando Marte está direto, o segundo encontro é quando Marte retrograda, e o terceiro encontro é quando daí o Marte já tiver andado para frente e tiver indo embora, né? Vai ser no dia 26 de abril. Agora, não vai ser tão tenso quanto esse daqui, porque. Ah, tá ali, né? 27 de janeiro, quando acaba. Porque esse encontro foi quando ele estacionou. Ele estacionou em oposição a Plutão. Então, um período que deveria ser de 15 dias se estendeu por meses.
de outubro a janeiro, tá? Então, particularmente, de fato, a gente observa no mundo uma tensão muito grande, e eu imagino na vida de vocês também, vocês observaram isso. Então, muitos das coisas que a gente tá percebendo tem a ver com isso. Eu, no último clima, eu preparei o clima, eu ia gravar, mas aí eu estava exausta, eu já aí eu acabei não gravando. Eu tinha colocado aqui na escritinha que não foi culpa de Mercúrio retrógrado, eu tinha colocado, né? Porque como o Mercúrio estava retrógrado ao mesmo tempo das coisas que a gente estava acompanhando, o pessoal adora colocar, pessoal leigo, né? Adora colocar a culpa em Mercúrio retrógrado, sendo que nada a ver, né? Mercúrio retrógrado vai falar no máximo de uma comunicação bugada, do Instagram que cai. Agora, esse tipo de conflito e escalada de tensão é Marte oposição Plutão. É isso que a gente vem acompanhando no céu continuamente. Daí, amores, quando 6 de janeiro ele volta para Câncer, então depois desse encontro tenso, ele volta para Câncer e faz um bom aspecto com Netuno. O legal é que o final dessa retrogradação de Marte acontece num aspecto mais tranquilo, sabe? Quando ele parar de novo, ele não para tenso, ele vai parar mais tranquilo, ele vai parar em trígono com Netuno e com Saturno, tá? Resumo da ópera. Para esses próximos 15 dias, a gente vai ter uma escalada de tensão e de energia. E detalhe, a gente tem essa lua nova em Capricórnio, vou falar dela agora, né? Mas, claro, eu tô falando dela, na verdade, é o contexto, né? A lua cheia em Câncer, gente, que vai ser no dia 13, ela vai acontecer em conjunção com Marte, tá? Então a gente não escapa ainda dessa tensão. A gente só vai escapar dessa, porque a lua cheia vai aspectar a tensão desses dois aqui. Então a gente vai sentir realmente baixar toda essa energia só no final de janeiro mesmo, tá? Na lua nova em Aquário, que vai acontecer ali, acho que é 28 de janeiro, tá? Ou 29, uma coisa assim. Então, daqui até lá, teremos dois momentos de tensão mais forte, que é o 3 de janeiro, do ápice da tensão, tá? Porque tensão está contínua. 3 de janeiro e a lua cheia ali, que é no dia 13 de janeiro também, tá? Então, temos que ter bastante paciência nesse período de fim de ano e começo de ano. E eu diria que é mais também com o próprio coletivo do que a gente está sentindo, né, de influência rolando. Outra coisa, né, esse Mercúrio retrógrado está acabando agora, né? O Mercúrio já está andando para frente, mas ele estava muito conectado à quadratura de Saturno e Júpiter, nessas mudanças sociais, tudo. Então, teve muita. Foi um Mercúrio retrógrado, bem retrógrado, assim, bem influente, com a configuração que estava rolando. Mas, por último, amores, a lua nova em si, essa lua nova, ela não está uma lua nova ruim, tá? Ela vai acontecer no dia 30 de dezembro de 2024, às 7h26 da noite, né? O que que acontece aqui? O contexto geral está realmente desafiador, tá? Tá bem mais pesado, tá tenso, tem a quadratura de Júpiter-Saturno, tem a oposição de Marte-Plutão. Então, gostoso? Não está, tá? Mas a Lua em si, ela tá numa quadratura para o Quirón, mas é 10 graus, nem tô contando com isso daqui. Ela tá num aspecto super sutil, super leve. Não culpem essa lua nova por nada. É só isso que eu quero dizer para vocês, tá? Porque ela em si não está ruim. Vocês vão lá no mapa astral de vocês, essa é a melhor maneira de lidar com a lua nova e cheia para vocês poderem interpretar, né? Vocês vão lá aos 9 graus de Capricórnio do seu mapa astral, vê que casa astrológica que você tem, 9 graus de Capricórnio. Ah, eu não sei. Eu sempre deixo o link aqui de como eu ensino você a fazer isso aqui num vídeo meu do YouTube, para aprender a fazer, porque isso é essencial para conseguir, né, entender o que cada quinzena prepara para você. Essa lua nova vai cair em algum setor do seu mapa astral. Para essa pessoa, por exemplo, teoricamente seria na casa 6, que é a casa de rotina, de trabalho, de cotidiano. Então, seria um bom momento para um reset de tarefas, de se reorganizar, de arrumar a vida, arrumar os armários, trabalhar melhor, cuidar da saúde. Então, são 15 dias do trabalho dessa lua nova. Lua nova é um período de recolhimento, de introspecção, de novos começos, de plantar uma semente que a gente não vê eclodir naquele momento, tá? Lua nova é sempre o breu no céu, a gente não vê nada. Fica tudo escuro, né? Porque é uma semente, é um potencial que você enterra. Então, observa a casa do mapa astral onde você tem
9 graus de Capricórnio, porque é ali onde você planta uma semente para coisas surgirem aí nos próximos 6 meses da sua vida nesse setor do seu mapa astral, tá? Então, a lua nova em si tá bem boazinha. O que tem de tenso é o contexto. A lua nova ela não tá conectada energeticamente às outras tensões, mas as outras tensões estão na parte da frente, assim, né? Esqueci o termo, assim, né? Na frente dos eventos mesmo, tá? Então, tenta. Meu conselho, né, para essa virada de ano, descansem o máximo que vocês conseguirem. Janeiro, fevereiro vai ter um mini break ali, depois dessa fase aqui, vai ter um mini break, onde daí já começa um segundo bloco de energias completamente distintas dessas aqui. Claro que eu vou passar tudo isso para vocês enquanto for vindo, né? Fiquem tranquilos. 2025 vai ser dividido em diversos blocos temáticos, então a gente tem que aproveitar para viver cada bloco. Então, a minha dica, se eu pudesse dar a dica do coração para vocês, é não aprontem muito nesse fim de ano, não se sobrecarreguem, descansem. Vamos com cada uma das influências devagarzinho, vendo o que dá. Quando for para ir, vai. Quando for para descansar, descansa. Então, tenta não se colocar em muitas situações de tensão e de conflito. Faça o seu trabalho interno, porque o céu realmente não tá fácil, está bem tenso. Então, cuidem-se, tá bom? Amados, é isso. Feliz ano novo e eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá.